Olá, pessoal! Eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast, onde mergulhamos no universo do bem-estar. Prepare-se para pílulas de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? E hoje eu trago para vocês uma pessoa especialista num tema que vocês amam quando eu trago nas minhas redes sociais. Então, eu quis me aprofundar verdadeiramente através de uma super especialista mestra no assunto, de uma universidade, inclusive internacional. Já vou contar tudo para vocês. Então, tá imperdível, já te adianto, imperdível este episódio. Porque ela é mestra em neurociência. Quando eu coloco neurociência na chamada de qualquer vídeo meu, bomba, é viral, assim, na hora. Porque realmente a gente entendeu, finalmente, que estamos precisando saber e conhecer mais sobre o nosso cérebro. Vem comigo. Mestra em neurociência comportamental pela University College London, a UCL. Palestrante, colunista do quadro Neurociência na Prática, da Rádio CBN Vale. Ao longo de 16 anos, atuou com desenvolvimento humano em empresas multinacionais, chegando ao cargo de liderança na Unilever Global. Após enfrentar o clássico burnout, Bruna investiu no autoconhecimento e descobriu na neurociência comportamental seu verdadeiro propósito: compartilhar seu conhecimento e disponibilizar ferramentas para as pessoas que buscam uma mudança efetiva de comportamento. Muito bem-vinda, Bruna de Mantas. Bom dia, Ana. Muito obrigada por me trazer aqui no programa. Fico muito feliz de poder compartilhar conhecimento de qualidade. Eu que estou honrada de tê-la aqui em mais um episódio. Este é o 7º episódio do Mindful Cast. Então, Bruna, do que eu estudei sobre você, eu vejo que a nossa trajetória se conecta em muitos pontos e, sem dúvida alguma, se conecta também com pontos de muitas das pessoas que irão nos assistir ou ouvir. Então, eu queria muito que você trouxesse um pouquinho da sua trajetória, como você chegou a esse ponto de burnout e aí como você saiu dele. Eu acho, Ana, que é uma trajetória, exatamente como você falou, né? Muito comum de muitas pessoas. Então, eu vivi uma vida, né, anterior a essa de compartilhar, né, de entender a neurociência, entender o meu cérebro, de busca por chegar aonde todo mundo falou que estava a felicidade. Né? Então, eu, com meus 35 anos, eu tinha cumprido todo o checklist de mulher de sucesso. Que era qual naquela ocasião? Então, eu era bonita, magra, bem casada, morava na Europa expatriada, era diretora global de uma das maiores empresas multinacionais do mundo, já tinha viajado para muitos países, ganhava um salário razoavelmente alto, morava em Amsterdã, 3 quadras do parque, num apartamento lindo. E eu me vi nesse lugar, um dia assim, de inverno em Amsterdã, que é um lugar difícil de passar invernos, muito, muito, muito infeliz. E aí eu olhei para minha vida e falei, cara, como eu posso ter tudo isso e tá tão infeliz? E você estava infeliz a que nível? Você se judiava no sentido prático mesmo da palavra? Na verdade, assim, eu tinha todos os sintomas da infelicidade. Então, eu precisava de antidepressivo para viver, remédio para dormir, né? Eu vivia me distraindo, então vendo televisão sempre o tempo inteiro no celular, né? Buscando ir em festa ou não estar na minha vida, né? Eu sempre falo que assim, fugas, escapes, distrações. Então eu falo que quanto mais infeliz a gente mais a gente precisa fugir da nossa vida. Eu até tenho uma frase que eu falo que uma vida rica de verdade não é uma vida com dinheiro, é uma vida da qual você não quer fugir. E você não ficava sozinha, por exemplo, você não conseguia. Quando você se viu sozinha ali naquele inverno em Amsterdã, você se sentiu infeliz. Eu já vim infeliz. Eu acho que a solidão, ela dá oportunidade pra gente de explicitar, né? Desse olhar pro espelho, de falar assim, não tá bom.
não tá bom. E eu realmente cheguei no extremo, assim, de pensar em desistir da vida. Porque você pensa, né, na loucura de você chegar num ponto em que você tem tudo o que falaram que precisava para ter uma vida feliz e você tá absolutamente infeliz. E cadê a tal felicidade? Exato, cadê a tal Eu felicidade? te pedi exemplos porque, assim, muita gente na nossa sociedade está vivendo o que você viveu e não sabe que isso é uma fuga, não sabe que isso é um escape. Então, quanto mais exemplos você puder dar de sintomas e de fugas Claro. que você tinha, claro, né? Aquilo que você puder compartilhar também. Com Você já certeza. chegou aqui no extremo de falar que pensou em desistir de tudo, e aí a gente vê que é desistir da própria vida, que é o auge, né? Ou o fundo do poço, realmente. Mas tem muita gente que passa por caminhos autodestrutivos e que para chegar nesse fim de poço, esses caminhos são sinais e a pessoa não percebe. Total, Ana. Sabe o que é muito doido? A nossa sociedade normaliza coisas que são absolutamente anormais para nossa saúde, em E todos letais, os sentidos, né? Letais, eu Então, por diria. exemplo, não dormir. Um dos fatores, assim, centrais da minha vida. Eu não dormia se não fosse com remédio. E eu sempre falo, hoje em dia eu falo, gente, pelo amor de Deus, cérebros adoram dormir. Olha seu cachorro, olha seu gato. É. Né? O A meu natureza, vive na caminha. natureza adora dormir. Somos natureza. Se você não está dormindo, tem algo muito errado. Né? Trabalhar demais. Ou seja, eu concentrava toda a minha força vital na pessoa que eu era bem-sucedida no trabalho. Inclusive, o grande ponto de partida para eu mudar de vida foi um feedback que eu recebi da minha então chefe, né, que me chamou. Eu tinha chegado há uns 6 meses em Amsterdã, eu morei em muitos países antes disso, eu fui mudando de um para o outro, e nesse meio tempo sofri lutos muito complicados. Eu era noiva, meu noivo faleceu num acidente, logo em seguida meu pai morreu, e eu resolvi que ao invés de lidar com esses lutos, eu ia trabalhar enlouquecidamente. Atropelou o sentimento Totalmente. todo. Coloquei debaixo do tapete, que não existe debaixo do tapete para o nosso cérebro. E achei que eu tava, né, arrasando, trabalhando que nem uma louca. E aí eu comecei a desenvolver uma anorexia nervosa. Por quê? Querendo ou não, é uma maneira da gente se suicidar lentamente. Vamos lá. O que é uma anorexia nervosa? A anorexia nervosa é quando você não come. É quando você deixa de comer. E como a gente vive numa sociedade, de novo, que normatiza coisas muito erradas, por exemplo, como ser muito magra. Eu era uma pessoa que, quando eu cheguei em 2019, que foi o ano do meu burnout real, assim, eu já vinha nesse burnout, mas o diagnóstico, né, veio em 2019, eu pesava 49 quilos, eu tenho 1,75 de altura. Gente. E eu não tinha ninguém que me falava assim, acho que você tá muito magra. E eu tava parecendo uma caveira. Só que esse distúrbio de percepção, De de né? realidade faz parte também do burnout, porque essa incapacidade de você se enxergar no quanto você está se destruindo é parte dessa falta de autoconhecimento que leva você a não se perceber doente. E aí você não comia, não comia. Explica isso pra gente, porque assim, eu gosto de trazer no detalhinho, entendeu? Pra você que tá ouvindo a gente ou que tá assistindo a gente, pegar a situação e falar, opa, já passei por isso, estou passando por isso, ou sei de alguém que pode estar passando por isso. Então, é esse nível de informação. Qual a dificuldade? A dificuldade é que eu achava que eu comia, né? Como todo anoréxico. Uma realidade distorcida. Isso. Então, o que anoréxico normalmente faz? Pega o prato e espalha as coisas. E fica comendo só um pouquinho do prato. E, psicologicamente, acha que comeu. E se alguém perguntar, fala que comeu. Então, pelo menos eu fazia isso frequentemente. E eu usava muito essa desculpa de, não tô com fome. Daqui a pouco eu como. E como eu tava o tempo inteiro ocupada em tentar ficar ocupada, eu não percebia. Ana, quando você chega num burnout como o que eu tive, né? Não sei qual foi o grau do seu, mas eu tive um burnout que
chega a ter perda de coordenação motora. Nossa. De tão fundido que ficou o meu cérebro. Eu não conseguia andar de bicicleta. Na Holanda, né? Todo mundo andando de bicicleta. Eu subia na bicicleta, eu caía, porque eu não tinha equilíbrio. Olha. Quando você chega nesse nível de burnout, quer dizer que você é tão sem noção sobre o seu próprio ser. Você perdeu tanto a referência de quem você é e o que é ser saudável, que tudo parece normal. Quando é tudo distorcido. Então, eu achava normal ser magra demais, eu achava normal não dormir, eu achava normal precisar de um antidepressivo para não chorar o dia inteiro. Eu achava que é normal beber, eu bebia, eu tinha uma anorexia alcoólatra, então eu não comia, mas eu bebia. Sim. E eu achava que era normal beber meia garrafa de vinho todo dia. E a bebida realmente substitui o alimento. Querendo ou não, de algum jeito sim, nosso corpo é tão resiliente. Eu brinco, nosso corpo vive com Coca-Cola e fandangos. Que né? horror, Então... né? Que nem é comida e nem é bebida. Exatamente. Nem Então, é assim, comida e nem é bebida. se sobrevive a isso... Minha mãe sempre falou que fandangos é isopor colorido. Não, mas Você acha que ela tá certa? Com certeza. Não tem a menor dúvida. E eu brinco com todo mundo, eu falo, gente, o nosso corpo tá sempre se fazendo, né? Uma coisa que o nosso corpo tá sempre fazendo é se autofazendo. Então, se você dá fandangos pra ele fazer ele mesmo, ele vai fazer ele mesmo com fandangos. Então, imagina que beleza. Pobre de nós, né? O que a gente faz? Mas, então, eu fui nesse caminho de falta de autoconhecimento, falta de autopercepção, falta de autocompaixão, falta de autocuidado. Autodestrutivo. Autodestrutivo. Ao invés de autoamor, tinha autodestruição. Totalmente. E você sabe uma cena muito doida da minha vida, que eu vou dividir com vocês, é uma coisa que eu nunca falei em público, mas que eu, no final do ano de 2019, uma amiga minha estava morando comigo lá em Amsterdã. Ela estava passando por um processo dela, e ela é fotógrafa. E ela tinha um hábito que eu achava muito doido na época, muito esquisito, que todo dia de manhã, nas casas na Europa, normalmente só tem um banheiro, né? Não tem esse negócio de suíte, né? Suíte é super especial. Imagine, ainda mais em Amsterdã, né? Que é uma cidade em que os apartamentos são de 1.600. E aí ela tava no banheiro, né? E ela ficava assim todo dia de manhã. E eu tava lá de baixo, né? Fazendo o meu mestrado, assistindo a aula, e eu ouvia ela. Como você é gata. Nossa, que gostosa que você tá. Mas que pele, meu Deus, e esse corpo, e essa bunda? Eu ouvia lá de baixo, ela falando isso. Adoro esse auto-amor. E aí, um dia, ela desceu, eu falei, amiga, um dia eu vou me amar tanto quanto você. Porque, cara, é impressionante. Todo dia você fala pra você essas coisas no espelho, ela fala, você não fala? Eu falo, não. Ela falou, Bruna, você nunca falou pro espelho o quanto você é gata? Eu falei, não. Em voz alta, né? Em voz alta. Detalhe, em voz alta. Eu falei, não. Ela falou, louco é você. Adorei. E naquele momento eu percebi, assim, o quanto me faltava amor. Quanto me faltava autopercepção de quem eu era. Então, assim, foi uma evolução aos poucos. Eu falo que a neurociência, ela me deu uma janela para entender um grande desconhecido na minha vida, que era o meu cérebro. E eu tenho um mote que eu falo que não dá pra consertar o que a gente não sabe como funciona. Sim. E eu não sabia como funcionava o meu cérebro. Então, como é que eu ia consertar? Sim. A partir do momento que eu comecei a entender e comecei a praticar as coisas que eu ia aprendendo pra retomar as rédeas do meu autoconhecimento, da minha vida, pra poder me tornar a pessoa que eu queria ser pra mim, eu comecei a ver que isso funcionava. Sim. Mas aí, assim, você tava na Unilever, um super cargo de chefia, expatriada, com um pacote incrível. E aí, falando de agora, parece muito simples, né? Aí eu resolvi, tava lá péssima, depressiva e afundada, resolvi mudar e mudei. Mas eu tenho certeza que não foi fácil, né? Tenho certeza que não foi fácil, que foi uma batalha interna muito dura. Então, aí eu queria, qual foi o ponto da virada? Eu sei que não, você vai me responder que não foi um ponto, mas assim, aquele momento que você falou, poxa, agora eu vou sair da Unilever e eu vou fazer o quê? Como foi isso pra você? Posso falar que foi uma loucura, porque assim, no meu caso foi um ponto. Porque foram 16 anos de carreira dentro da Unilever e eu tinha um negócio assim, que eu era a Bruna da Unilever.
Tá. Eu não era a Bruna, Sim. né? A Ai, oi, tudo bom? Quem é você? identificação. Eu sou a Bruna, diretora de marketing. Entendeu? Tinha uma É. coisa muito louca dentro de mim que eu achava que... Eu te entendo perfeitamente, porque cara crachá. eu também era assim. E aí, 6 meses depois que eu cheguei na Holanda, né, no cargo mais alto que eu assumi na minha vida corporativa, a minha então chefe me chamou. Isso que você ia contar, É. verdade. A minha chefe me chamou e falou: você é a pior funcionária que eu já tive na minha vida. Você é péssima. Eu não entendo como eu te contratei. Por que você mentiu tanto pra mim na sua entrevista? E eu não entendo como você tem esse track record de performance dentro, porque a Unilever é aquele lugar super estruturado, né? Que você tem registro da sua evolução como profissional, né? Você tem nota. Mas eu não sei como suas notas anuais são tão altas, porque você é muito ruim. Oi? As pessoas estão todas reclamando de você. E naquele momento, assim, e foi muito pior que isso, né? Eu tô suavizando o que ela me falou. Naquele momento, aquilo foi um choque. Porque eu sempre fui uma funcionária exemplar, né? Que vestia camisa, que fazia um negócio, que mudou de país milhares de vezes, né? Sabe? Botava as coisas na caixa e ia para onde a Unilever me mandava ir, para fazer o projeto, não sei o quê, fazer acontecer. E eu olhei aquilo e falei, não é possível. Mas Essa mulher é uma louca. Ela pontuou, estavam reclamando Pontuou, do quê? pontuou, Por que falou você era assim, má funcionária e falou do assim, que estavam reclamando? você nas reuniões não sabe o que você está falando, seus e-mails são repetitivos. E aí depois eu fui entender Fazia parte do que, na verdade, era verdade o que ela estava falando, Uhum. porque eu estava absolutamente desconexa. Eu cheguei num ponto que, assim, eu não conseguia ler alguma coisa sem ter que voltar e ler de novo. Eu te entendo. Então, ela tinha razão. Só que naquele momento, eu não conseguia entender isso, porque eu continuava achando que estava tudo normal. Eu achava que era normal ir chorando todos os dias pro trabalho, eu achava que era normal tomar antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver. Eu achava que era normal, né? E depois desse momento, o que aconteceu? Eu saí dessa reunião com ela e eu peguei o trem de volta para Amsterdã, a Unilever em Rotterdam. E eu tive uma crise de pânico. Meu corpo começou a adormecer, meu coração a acelerar, suei frio, comecei a ter quase um desmaio. E aí eu saí do trem, falei, meu Deus, preciso ir pro médico. Né? E em Amsterdã, na Holanda, eles funcionam com médico de família. Então você vai no postinho perto da sua casa e você é atendido pelo médico lá. Só que a Holanda, ela tem um esquema em que ela foi o primeiro país do mundo a reconhecer burnout como realmente uma doença. Né? Não sabia que tinha sido o primeiro. Universo maravilhoso. Me olha. colocou exatamente no único país do mundo que reconhecia o burnout. Que reconhecia burnout. E aí, quando eu cheguei na médica, ela tinha uma listinha de sintomas, ela falou assim, Bruna, deixa eu te falar, você é o caso mais clássico de burnout que eu já experienciei até hoje na minha clínica médica. Deu check em tudo. Ela falou, você tem um burnout. Lá eles tinham níveis, né? Nível 5. Você precisa se afastar do trabalho. Isso foi em julho. Eu fui me afastar do trabalho em janeiro. Não acredito. Eu demorei 6 meses para acreditar. Mas você não contou na empresa? Na verdade, contaram por mim, né? Porque a Holanda, naquela época, não sei se ainda continua. Eles intervêm. Eles têm uma regra que o médico é obrigado a denunciar para o governo. Casos de burnout, o governo entra em contato com a RH da empresa. Então, a Unilever me ligou. A evolução, né, gente? A evolução. Então, lá, aí o RH me ligou para falar, olha, você foi denunciada, né, que você tá num burnout, você precisa... E aí você ainda se sente culpada, né? Porque olha a palavra, você foi denunciada. Não, né? e eu negava. Eu falava, não, imagina que essa médica fez o diagnóstico errado, eu tô ótima. Eu achava que eu tava bem. Nossa. Isso é uma coisa muito difícil. No meu caso, eu sabia que eu não tava bem, mas eu não sabia que era burnout, porque... Mas eu sabia que tinha alguma coisa muito errada com o meu cérebro. Porque eu esquecia, eu sempre fui muito tarefeira, eu sempre fiz as coisas, executiva, né? Eu executava. E também estrategicamente. Então, eu esquecia reuniões, as reuniões estavam agendadas na minha agenda. E eu dava conta de perder reunião. Eu também. Eu dava conta de entrar em reunião e não saber o que eu ia falar. Líder de equipe.
eu dava conta de... Nossa, foi muito ruim. Eu sabia que eu não estava na minha função cerebral adequada e eu não sabia o que era. Também chorava à toa, né? Aí chorava e não cheguei a tomar nenhum remédio. A não ser os meus próprios de autoconhecimento, que eu já tinha essa trilha. Mas não foi nada fácil. Enfim, foi um período bem de se sentir muito incompetente, sabe? A gente se sente, né? É muito Muito complicado, incompetente. porque assim, hoje eu entendo, né? Como eu projetei no meu cérebro uma série de crenças sobre o que era ter sucesso. E com certeza uma delas era chegar onde eu cheguei. Pra mim, abrir mão disso era tão intrinsecamente difícil que eu fechei a cortina do ver que não Sim. estava dando certo. Então, assim, quando eu finalmente resolvi, né, me desligar, na verdade, pedi afastamento, eu fiquei um tempo afastada, e aí, então, eu me desliguei. Foi depois desse momento em que eu pensei em desistir da vida. E aí, quando isso aconteceu, alguma coisa muito forte veio dentro de mim, falando, não tá na sua hora. Te resgatando. Né? Volta e faz direito. E nesse meio tempo, como o universo é muito generoso, entrou na minha vida a minha terapeuta, que é a minha terapeuta até hoje, que é uma bruxa maravilhosa, que me deu muitos lugares para pensar, para refletir no que eu estava fazendo. Porque até então, eu tinha colocado toda a minha força, a minha energia, em dizer o quanto essa chefe era maluca, o quanto ela tinha sido abusiva e o quanto aquilo era um absurdo, que eu nunca tinha enfrentado isso na Unilever e tinha colocado toda a culpa nela. E ela me falou assim, ela falou, Bruna, essa pessoa, você vai ver daqui a um tempo, foi a maior bênção que aconteceu na sua vida. E eu falo pra ela hoje, né, eu falo, se eu encontrar essa chefe na rua, hoje, eu juro por Deus, eu atravesso a rua e dou um abraço nela. E falo, obrigada. Obrigada pelo que você fez por mim. Se não fosse você, eu nunca teria me desvencilhado da pessoa que eu era para me tornar a pessoa que eu sou hoje. E imagina para ela também, né, num cargo de chefia, com o histórico exemplar que você tinha, conseguir chegar a uma constatação de, olha, isso daqui não tá lé com cré, isso daqui não tá certo. Agora, ela também, por falta de informação e de conhecimento, ela também não soube dar o encaminhamento. E por pressão da empresa, né, de resultado, né? Como é que você traz uma pessoa que não tá dando resultado? Isso, ela não soube dar o encaminhamento apropriado do tipo, olha, talvez esteja algo de errado com você. Porque o problema não é o seu ser. O problema é o que está acontecendo com você. E é isso que as pessoas não se desassociam, né? No meu caso, eu me achei incompetente. Eu não era incompetente, eu estava doente. E no seu caso, a mesma coisa. Mas você foi taxada de incompetente. Então, olha como é importante realmente, não só a gente se conhecer, mas a sociedade saber que essas coisas são possíveis. E as empresas, elas têm muito preconceito ainda hoje em tratar sobre burnout, em falar sobre burnout, porque as empresas se veem como opressoras, né? E que, na verdade, exato, na verdade, essa cobrança por resultado, essa cobrança incessante, desenfreada, e normalizar tudo o que a gente, como executivas, e os nossos chefes e os nossos subordinados também, pela mesma pressão de crescer e de dar resultado, fazem. Então, é um não desligamento, né, das funções executivas do trabalho que a gente experiencia, normaliza e segue a vida. Eu digo que, inclusive, assim, nesse modelo produtivo que a gente tem, é quase impossível não adoecer. É quase impossível. Porque o modelo produtivo, como ele está estruturado, ele vai contra os princípios do nosso cérebro, da nossa natureza, da nossa biologia. Sim. Né? Eu acho que você que estuda isso tanto quanto eu, sabe que existem 2 sistemas no nosso corpo, o simpático e o parasimpático. Só tem 2 modos. Isso é muito simples. Né? Então, simplifica muito. Ou a gente está em descanso e crescimento, ou a gente está em modo de sobrevivência. Exato. Não existe nada no meio. Ou um ou o outro. E um desliga o outro. Se você só está em modo sobrevivência, você não está em modo descanso. E o nosso cérebro, a nossa biologia, a nossa vida só funciona bem em modo descanso. No modo descanso, que é da onde parte o amor. Né? Tudo, onde parte a fé, onde parte a alegria. Todos, é engraçado que assim, a neuroquímica das emoções positivas
que ela é uma neuroquímica baseada em serotonina, ocitocina, endorfina, só está disponível pra gente quando a gente está em parasimpático. Sim. E aí, Bruno, eu quero pegar justamente esse gancho de você falando que nesse modelo que nós estamos de sociedade e de funções trabalhistas, é quase impossível não adoecer. Exceto se, que é isso que eu quero trazer através de você, exceto se a gente se autoconhecer. Né? Porque se a gente tiver ferramentas claras, concretas Com e que certeza. que façam parte do nosso dia a dia, não tem por que a gente adoecer. Que a gente se resgatou. Muita gente, assim, a maioria das pessoas, de repente, não vai conseguir, porque, gente, a sociedade precisa continuar existindo, né? Então, não é uhul, vamos lá, todo mundo pedir demissão e trabalhar com o cérebro. Não é sobre isso. Nós partimos para esse caminho, muito bem, obrigada, que também não é uma trilha fácil e simples, né? A gente tá na luta, mas a gente optou por isso. Agora, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, vai continuar trabalhando todos os dias, horário de entrar, horário de sair, pressão, não pressão. Agora, a diferença é como você lida com isso. Isso. Né? Então, é isso Protagonismo. que eu queria... Exato, é isso que eu queria trazer, então, com você. Como esse teu conhecimento, lá aprendido também na London College, e de toda a sua vivência e experiência, como você consegue conectar isso hoje com o bem-estar e ensinar isso para as pessoas? Gente, vamos entender uma coisa, assim. De novo, eu acho importante a gente já ter falado do parasimpático e do simpático, porque cérebros estressados não mudam. Cérebros estressados não se autoconhecem. Ok. Por quê? O autoconhecimento, ele exige ligações, uma capacidade, né, de você sentar em emoções boas e ruins. Ele exige uma capacidade de você refletir sobre sua própria vida. Quando a gente está em modo em estresse, a gente tem reações do nosso cérebro que são voltadas para a sobrevivência. E a sobrevivência, ela urge por ação, por imediatismo, por impulsividade. Perfeito. Então, cérebros estressados são cérebros impulsivos. E impulsividade é o contrário do autoconhecimento. Aquelas reações passionais, aquelas reações, aquele e-mail que você mandou e que você quer engolir de volta, depois a hora que acalma, né? Aquela frase que você não deveria ter dito, aquele machucado que você fez no outro em você. Eu falo que autoconhecimento é o espaço entre o pensar e o agir. Normalmente, quando a gente vive num mundo estressado, a gente reage. Então, quando a gente vai ver, a gente já se comportou mal. Seja, gente, comportamento é tudo, tá? Comportamento é falar, comportamento é agir, comportamento é pensar, tudo é um comportamento. Sim. A sabedoria, o autoconhecimento, tá em aprender a criar um espaço entre a emoção, que vira sentimento, que vira pensamento, que vira ação. É aumentar esse espaço, é pensar. Eu sempre falo que assim, é importante você começar a pensar. Isso que eu vou fazer, pensar, dizer, é o mais gentil que eu posso ser comigo e com a situação? Perfeito. Isso é autoconhecimento. É você cercear o que você vai fazer com generosidade por você. E como você chega nesse lugar? Então, pergunta de milhões. Um dos problemas que a gente tem, e por isso também passou da minha cura e passou pela sua, todo mundo que evolui para esse lugar de autoconhecimento. Oh, meu Deus. Perdão. Tudo bem, Alarme. gente. Acontece. Alarme, todo mundo. Aprendam isso. O alarme, ele não desliga no modo avião. Temos essa, eu aprendi isso gravando podcasts. O alarme não cessa. Entendeu? É como o seu pensamento desenfreado. Se você não tem técnica pra E sabe que é a coisa louca? Eu ponho alarmes exatamente pra desafogar meu cérebro de lembrar de fazer as coisas. Né? Então é uma estratégia. Mas voltando. O grande ponto é que assim, todo mundo, pra conseguir chegar no autoconhecimento, nesse lugar que a gente tá de hiperprodutividade, precisa primeiro sair do estresse crônico. Perfeito. Tá? O estado de estresse crônico é um estado desfavorável para a nossa biologia e principalmente para o nosso cérebro, para a mudança comportamental.
cérebros estressados não mudam. Tá. Por quê? Se você precisa sobreviver, se você precisa lidar com uma ameaça, se seu cérebro está gastando energia em lidar com uma ameaça iminente, que é hoje seu chefe, seu trabalho, seu relacionamento, o boleto, o que quer que seja dentro da sua vida, ele não consegue autorrefletir. E, Bruna, é aquela ameaça, muitas vezes, fantasiosa. Porque se você olhar ao redor, tudo Isso. bem, existe sim a situação, o problema, que é o chefe, que é o boleto, que é tá. Mas, assim, o seu nível de enfrentamento, ele fica desfavorável, Isso. que é isso que você tá dizendo, ele Isso. fica desfavorável e você aumenta. Quer dizer, Isso. é você Isso. fazer a tal da tempestade no copo d'água. Sabe o que eu né? falo? Eu vou fazer uma metáfora aqui que eu gosto muito. Uhum. Vamos dizer que você tá numa floresta, andando numa floresta, e você vê uma coisa comprida, cilíndrica, meio amarronzada na sua direita. O seu cérebro, sobrevivência, vai gritar: cobra! Sai daí! O seu cérebro racional, autoconhecimento, reflexivo, vai olhar e falar assim: é um galho. Pode ficar calma. Qual o problema do estresse crônico? As pessoas só veem cobra. Não importa o quanto o seu cérebro tá falando pra você, é um galho. A pessoa fala: não, é cobra. O cérebro fala: é um galho, é cobra. Então a gente fica com uma hiperativação da amígdala, que é o centro de ansiedade do nosso cérebro. Sim. E essa hiperativação crônica, ela domina. Pensa que assim, o nosso cérebro tem um centro, que é o centro do gente, presta atenção que isso aqui é ameaçador. E esse centro que fala, gente, presta atenção que isso é ameaçador, desliga os outros que falam que não é. Sim. Por quê? O risco de você não atender a ameaça e isso te matar Sim. é alto demais para o iminente. cérebro permitir Ah. que outras áreas interfiram. E esse desliga é muito interessante, porque assim, literalmente, Literalmente. a gente fica cego, Isso. a gente não pensa direito, porque todo o sangue, o sangue da nossa mente, o sangue do nosso estômago, ele é esvaziado para as superfícies do nosso corpo. Para os músculos. Para os músculos, para as extremidades. Então, é por isso que, fisiologicamente, você tem sudorese nas mãos, nas axilas. Frio na barriga. Frio na barriga, você fica vermelha, né? Você tem o coração dispara, porque são todos sintomas fisiológicos para você partir para a guerra, ação, Exato. né? Atitude, então assim, violenta Isso. na maior parte das vezes. E por isso que muitas vezes isso acaba se refletindo num relacionamento, num diálogo violento, né? Numa comunicação violenta. Porque se você não tem espaço para isso ir para uma atividade, né? Que foi para o que foi projetado o organismo, você vai para o pensamento, você vai para algum lugar, essa energia concentrada da sobrevivência, do foge ou luta, vai, né? Sim. Então, o que eu falo sempre é que precisa existir, no meio do caminho entre estresse crônico, burnout, autoconhecimento e propósito, um caminho de descoberta de como é que eu me torno uma pessoa mais calma. Como é que eu saio do estado de estresse e entro no estado de calma e descanso. E aí sim se aprofundar em técnicas de Isso. conhecimento que vai te Isso. elevar. Cada um vai ter o seu caminho, tá, Tá. gente? Não existe certo e errado. Algumas coisas são muito funcionais e muito estudadas, como a meditação. Perfeito. Então, vou fazer uma explicação assim muito rápida para você do que é meditar. As pessoas acham que meditar é parar de pensar. Não é parar de pensar, gente. Eu adoro isso. É, porque eu vou- eu sempre falo para as pessoas: te ensinaram uma coisa tão errada que Isso. você acha que é impossível para você. Isso. Porque realmente não existe parar de pensar. Não. Então, vamos lá, pessoal. Agora é a explicação, olha lá, de uma neurocientista muito técnica sobre por que meditação não é parar de pensar. Eu vou hipersimplificar, tá? Ok. Para não ficar complexo. Vamos dizer, o nosso cérebro tem duas redes, tá? A rede do devaneio, que chama rede padrão, Default Network, e a rede executiva, tá? Essa rede padrão, é a rede da autorreferência. Então, é a rede que vai ficar voltando na sua memória, pensando como você deveria ter feito as coisas diferentes do que você fez, projetando o futuro, percebendo como você tá.
Essa rede, quando ela tá saudável, ela é a rede do autoconhecimento, do autopercepção, da criatividade, da inspiração, da intuição, Perfeito. tá? Rede padrão. A outra rede é a rede executiva, que é a rede que é voltada para o fora. Uma é voltada para dentro, outra é voltada para o fora. Autorreferência e objeto-referência, a gente pode simplificar assim? Podemos, Tá. podemos. Então, a rede que é objeto-referência, que é dos sentidos, Perfeito. ela é a rede do foco e da atenção. Né? Porque pensa, nos primatas, o foco e a atenção vem muito pela visão. O que você olha é normalmente o que você está contando para o seu cérebro que é importante no externo, Tá. certo? O que acontece? Essas redes, assim como o simpático e o parasimpático, elas não são ligadas ao mesmo tempo. Uma desliga a outra. Então, quando uma está funcionando, a outra está em stand-by. Mas o que acontece? A rede padrão, quando ela está disfuncional, que é onde está 90% da população do mundo, ela é a rede da ansiedade. Porque ao invés de ser a rede da criatividade, de uma autorreferência positiva, ela é uma rede de autorreferência negativa. Porque você fica pensando nos seus arrependimentos, tudo que você deveria ter feito diferente, catastrofizando o futuro, né? Então, é uma rede disfuncional. Como essa rede está disfuncional, trazendo coisas que são uma ameaça, o seu cérebro começa o quê? A prestar mais atenção nela no que na rede executiva. Porque tudo que você foca expande. Numa rede, num cérebro saudável, essas redes, elas têm que ficar o tempo inteiro indo e voltando, como se fossem ondas do mar. Então, você fica no devaneio, volta pro foco e atenção. Devaneio, foco e atenção, devaneio, foco e atenção. Quando você tá com essa rede padrão disfuncional, o cérebro fica desproporcionalmente na rede padrão. E qual o segredo para você sair da sua rede padrão ansiosa disfuncional? Ir pro foco e atenção. Ativar. Aí entra a meditação. Isso, ativar intencionalmente a rede executiva. E como é que você faz isso? Prestando atenção em alguma coisa que está no presente. Sim. Por isso é meditar, gente. Meditar não é parar de pensar. Meditar é tirar seu cérebro do devaneio e voltar para a atenção. Tira do devaneio, volta para a atenção. Por isso que, por exemplo, quando você está ali se propondo a meditar, vamos dizer que a sua âncora que você escolheu para meditar é a respiração. Você está ali contando a sua respiração. Aí você começa. Nossa, tinha aquele boleto que eu tinha que pagar, né? Nossa, será que eu tenho dinheiro na conta? Será que está em débito automático? Nossa, é verdade, eu tinha que pagar o supermercado. Você se envolve com aquele pensamento, você se envolve com o devaneio, você esquece que você está ali respirando. Então, você voltou para o seu cérebro disfuncional. Qual é o exercício da meditação? É você, ao invés de se envolver com esse pensamento, você lembrar, não, pera, agora eu estou respirando. Gentilmente, sem julgamento. Sem julgamento. E gente, meditar é esse exercício, porque toda vez que você intencionalmente sai da sua rede padrão e volta para sua rede executiva, você está treinando o seu foco e atenção e deixando o seu cérebro mais funcional. E o que acontece? Ao longo do tempo, você começa com 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, Sim. 10 minutos. Ao longo do tempo, o seu cérebro vai perdendo a força de ficar na rede disfuncional. E você vai tendo a oportunidade de estar num lugar de maior saudabilidade mental. Porque você vai criando novos padrões e caminhos neurais para isso. E à medida que essa rede executiva vai ganhando força, vai ficando musculosa, ela começa a entender que a rede padrão está disfuncional. E que essas ansiedades que a gente tem, elas não são para estarem ali. E você vai ganhando esse respiro de poder falar, pera, é assim que eu quero ficar comigo mesmo agora? Ótimo. E aí você ganha espaço para o autoconhecimento. Sim, muito legal essa tua colocação. E aí também traz uma validade da diferença de mindfulness e da meditação. Porque isso que você disse, fazer um exercício de 3, 5, 20 minutos diário vai criar padrões neurais e vai te conectar, abrir esse gap entre pensamentos, né? Agora, você pode, e você também comentou de uma outra maneira, mas você também pode praticar esse espaço de pensamento se você praticar o mindfulness. E você pratica mindfulness fazendo qualquer coisa. Sim. Desde que você preste atenção na coisa. Isso, desde que você esteja presente fazendo. Isso, Gente, então pode ser explica pra cozinhar, gente. crochê, Isso. contar azulejo. Escovar os dentes. O que você quiser.
que É. você quiser, desde que você esteja fazendo o que você tá fazendo o que você tá fazendo. Prestando atenção na Isso. coisa, pensando na coisa. Isso. Eu adoro esse exemplo, muito prático, porque eu acredito que todas as pessoas escovam os dentes pelo menos 3 vezes por dia, né? Ideal. Então, vamos lá. Primeira coisa da manhã, escovar os dentes. O que, que você vai pensar durante escovar os dentes? Ah, tem gente que tá se trocando enquanto tá escovando os dentes, gente tá tomando banho, enfim, 1000 coisas. Mas se você parar em frente ao espelho e pensar naquilo que está acontecendo dentro da sua boca, no gesto que você está fazendo, na espuma que está acontecendo dentro da sua boca, na limpidez, no gosto daquela espuma, no sentir das cerdas da escova, isso é mindfulness. É. E é uma prática poderosa, verdade ou mentira? Não, totalmente, gente. Tudo que você faz em que você está exercitando a sua presença, a sua atenção, é uma maneira de você colocar seu cérebro para funcionar direito. Isso. É você ajudar ele a te ajudar. Pronto. né? Então é um exercício. Sabe o que eu faço sim. também? Ah. O que eu fazia e que eu continuo fazendo? Eu colo no espelho no banheiro uma frase que para mim seja interessante, que esteja desafiando alguma crença que me atrapalha. E aí, quando eu chego no banheiro, a primeira coisa que eu faço de manhã é ler a frase para mim. Porque, de novo, gente, cérebros funcionam... Eu adorei isso, ó. O segredo é a consistência. Cérebros funcionam com insistência Mostra e persistência. lá, Bruna. O Ó. segredo é a consistência. O segredo é a consistência. Cérebros funcionam com consistência. Então, por exemplo, se você tem hoje uma crença que não te ajuda, consistentemente desafie essa crença. Eu tenho... vamos falar disso também, isso eu acho super importante. Gente, aprendam uma coisa. Um pensamento pode ser outro. Explica mais. Vamos lá. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. E isso é muito importante para você mudar a sua vida. Tá. Minha cachorrinha tem 15 anos e tá muito doente. Como ela chama? Gertrudes Maria. Nossa, beijo para Gertrudes Maria. Qual é a raça? Um Boston Terrier. Ai, gente, não sei qual é essa raça. Parece um bulldog francês, só que mais magrinho. Ah, tá. Ótimo. E ela tá Gertrude. muito doentinha. E aí, sei lá, alguns meses, eu tava uma quarta-feira, 2 da manhã, e eu acordei e comecei a pensar se eu tinha feito todo o possível para ajudar ela, se eu tinha sido uma boa mãe, se eu tinha levado ela no veterinário o suficiente, se eu tinha dado os remédios certos. Comecei a entrar num looping ansioso de se eu tinha feito tudo o que eu podia fazer para que ela... Controlado tudo que É. você podia... Que você acha, né, que a gente E controla. aí, eu me peguei pensando, eu falei, gente, quarta-feira, 2 da manhã, por que eu tô fazendo isso comigo? Eu não quero pensar nisso, eu quero pensar num campo de girassóis. E aí, eu comecei a pensar num campo de girassóis e voltei a dormir. Porque é um pensamento, e um pensamento pode ser outro. Ah, entendi. Um pensamento... Quer dizer, você pode mudar o pensamento. Tudo, porque é seu. Você Sim. que tá criando, você tá gerando. E tem muita gente que acha e afirma que a gente não pode controlar os pensamentos. Qual é a sua opinião sobre isso? De jeito nenhum, gente. É claro que assim, de novo, cérebros estressados, que estão em modo cortisolínico, que é o hormônio que excita, né? Que leva o nosso corpo a esse lugar de ameaça, tem muito menos espaço para mudar qualquer coisa, inclusive pensamentos. Certo? Quando a gente está estressado, a gente tem uma tendência a não querer sentir mais nenhuma emoção ruim. A não querer sentir o tédio, a não querer sentir a tristeza, a não querer sentir o luto, a não querer sentir qualquer coisa desse tipo. E a gente faz isso nos distraindo. Então, a maioria das pessoas come demais, ou bebe demais, ou fica na mídia social demais, ou fofoca demais. E esse espaço realmente tira da gente o poder de modificar os nossos pensamentos, de entender que uma coisa pode ser outra, porque parece que é tudo irremediavelmente feito da maneira como tem que ser, que a gente não consegue sair dessa cilada que a gente se monta. É igual quando a gente estava lá no corporativo, que a gente não Isso. enxergava um horizonte Exatamente. e algo fora daquela gaiola de ouro, Isso. né? Mas Eu falo começa que é a a gaiolinha perceber, de ouro. começa a perceber, gente, que quando você tá numa situação em que você, isso também é mindfulness, né? Por exemplo, Mindful Eating, ele fala isso.
senta com o prato na mesa e curte seu prato. É. Então, assim, se você tá num lugar de pensamento sombrio, para e fala, cara, por que eu tô fazendo isso comigo? Sabe? Começa a questionar o que você está trazendo para você. É assim que a gente abre espaço para a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela é a capacidade que a gente tem de fazer com que neurônios que se ligaram para fazer um comportamento possível se separem e se encaminhem para novos comportamentos. Mas, gente, Vai ser feliz, meu filho. Neurônio, existe vida fora dessa loucura. fora desse comportamento que você faz. Vai viver outra realidade. Mas- vai criar outra realidade. Mas é difícil, viu, Ana? Né? Porque assim, quanto mais você repete um comportamento, mais, Mais grudadinhos visceral, são esses neurônios. Você sabe que se eu caio no modo automático, do piloto automático, eu sou uma pessoa extremamente intempestiva. Então, eu sou pita, né, do Ayurveda, eu sou pita. Então, assim, é o fogo, entendeu? Em mim. Então, eu tenho que estar sempre vigilante. E aí, eu percebi o quê? Quando eu estava no meu ápice de burnout, estresse, etc., eram muitos os meus rompantes, muito frequentes. A partir do momento que eu comecei a perceber que aquele comportamento não me agradava e não agradava as outras pessoas e que eu queria a mudança, eu me forçava, nem que eu tivesse que, obviamente, sair do ambiente. E tá tudo bem sair do ambiente, tá tudo bem você não resolver aquela coisa, né? Fazer a Scarlett O'Hara do Vento Levou e vazar, minha filha. Porque, assim, é isso que vai te preservar e é isso que vai fazer você criar novos comportamentos. Aí eu comecei a abrir caminho, abrir gaps maiores e cada vez maiores. E aí você realmente ensina o seu cérebro que existem outras maneiras. Exato. Porque toda vez que você cede Isso. à impulsividade, Ele afirma, você ele tá reafirma. reafirmando esse caminho neural, né? Você tá falando pra ele. É mais difícil Isso aí mudar. é bom. Então, mais assim, difícil mudar. entendam uma coisa: cérebros não são maniqueístas, gente. Cérebro não entende bom e ruim. Isso, muito Cérebro bom. entende o que você faz sempre é o que você quer fazer de novo. Isso. Olha uma coisa muito interessante da evolução humana. Pensa que, quando a gente era caçador e coletor, que é de onde o nosso cérebro ainda mora, né? Porque essa evolução, ela é uma coisa que demora muito tempo. Não existia nenhum comportamento que a gente podia fazer que nos fazia mal, gente. Os comportamentos eram muito básicos. A gente seguia o ciclo circadiano, a gente comia quando tinha comida, a gente se relacionava porque a gente dependia dessas relações boas pra gente ser coeso, pra gente conseguir sobreviver nas nossas tribos. De comunidade, né? Era sempre aflorado. Sociabilização. A gente dividia responsabilidades, né? A gente seguia os nossos talentos. Então, o que acontece é que esse cérebro que vivia num ambiente onde era impossível a gente fazer comportamentos que eram autodestrutivos, continua achando que nós, humanos, nunca faríamos para nós coisas ruins. Então, para ele, quando a gente repete alguma coisa, é o sinal para ele de que a gente gostaria que isso se tornasse automático. É o certo. É o certo. É o melhor. Então, por exemplo, quando você fuma para diminuir a sua ansiedade, e, de repente, você quer parar de fumar, você deu para o seu cérebro uma alternativa para diminuir a sua ansiedade e ele não vê aquilo como errado, porque você deu para ele essa alternativa. Então, quanto mais você faz, mais ele vai achar que aquilo é a alternativa, melhor alternativa para diminuir a ansiedade. E aí, quando você chega no momento e você quer parar de fumar... Mas você já tá viciado? E você não sabe lidar de outro jeito com a ansiedade, seu cérebro faz o quê? Não, humana! Volta para aquele negocinho que põe na boca. Por que você parou com aquele negocinho? Volta para aquilo. Aquilo funciona tão bem. Por que você não quer aquilo? Por isso é tão difícil você desvincular uma coisa da outra. Porque virou um hábito, um vício. E aí você tem que substituir. E aí é muito legal, porque assim, muitos processos, antitabagismo, a gente não vai dar aula disso aqui, mas antitabagismo, você substitui o movimento. Claro. Então você deixa pedacinhos de cenoura no bolso, e aí você pega aquela cenourinha e faz como se fosse um cigarro. Isso. Ou você pega uma balinha e vai mastigando aquela balinha. Então você substitui o movimento. Olha como o cérebro realmente só precisa ser enganado por um determinado momento até ele entender que esse é o novo padrão. Você sabe que isso é até engraçado, porque eu sempre falo que assim, né, os comportamentos, eles são compostos de gatilho, motivação, memória,
comportamento. Sim. Então, você tá num ambiente interno e externo que te leva a querer fazer alguma coisa. Esse querer, consulta a sua memória para fazer assim, então tá bom, quando a gente estava nessa situação, querendo isso, o que, que a gente fez das últimas vezes? E aí você repete o comportamento que você sempre fez. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos dizer que você quer parar de tomar refrigerante, mas você toma muito refrigerante. Então, toda vez que você tá na sua casa, entediado, você sente uma vontade de sair do tédio. E quando você vai na sua memória, e sua memória fala assim, um bom jeito de sair do tédio é levantar e ir até a geladeira e beber um refrigerante. Porque tem a recompensa do açúcar, inclusive. Então, você vai lá e faz isso. Todas as vezes que você está entediado na sua casa. E você quer parar de tomar refrigerante, tem uma estratégia que eu chamo de desencaixe. Tira o refrigerante da geladeira. Porque aí, quando você for no automático, até a geladeira abrir a porta e não tiver o refrigerante, você é obrigado a falar assim, peraí, eu tô tentando parar de tomar refrigerante, por que que eu tô aqui? Uhum. E aí você tem a oportunidade de entender que o motivo pelo qual você levanta para ir para a geladeira pegar refrigerante é o tédio. Não a vontade do refrigerante Exato. em si. E aí toda vez que você estiver entrando num momento em que você está entediado, já fique esperto para não levantar e ir na geladeira pegar o refrigerante. Isso é autoconhecimento. Resolve o tédio de outro jeito. Isso resolve o Ou tédio não de outro resolve jeito. o tédio, porque o tédio Ou também não é resolve o saudável. tédio. Ou aprende a sentar no tédio. Exato, aprende a sentar no tédio. Isso. E isso, assim, que você disse sobre o cérebro, né, até agora, leva a gente para um caminho de que, verdadeiramente, o cérebro não sabe o que é realidade e o que não é realidade. Então, aquela sua amiga que fazia aquela história do espelho, mesmo que naquele momento ela não se sentisse nada daquele jeito, mas ela estava lá fingindo até o cérebro acreditar que aquilo era verdade. É válido isso? Muito válido. Eu não vou entrar nisso, né, nessa parte da neurociência dos cérebros preditivos, porque é uma parte muito complexa, mas eu vou dar um relance para vocês. Vamos dizer que assim, gente, ó, a realidade, o que tá acontecendo, o que tá entrando pelos seus sentidos, vamos dizer que tá acontecendo agora 10 mil coisas em volta de mim. O meu cérebro é capaz de filtrar, de absorver 1000. Dessas 10 mil que estão acontecendo, lembra que assim, energia, luz, todas as coisas são impulsos. Como é que ele escolhe essas 1000? Dentre essas 10 mil? O que você gostaria de ver. Porque o seu cérebro, Seletivo. ele gosta de fazer mais do mesmo. Ressonância. Exato. Então, como é que ele garante que ele vai fazer mais do mesmo? Te deixando ver mais do mesmo. Ele gosta do conforto. Então, o nosso cérebro funciona igualzinho, na verdade, ao contrário, né? O algoritmo do Instagram. Se você conta pro seu Instagram que você gosta de Golden Retrievers, o que ele te mostra? Sim, mais Golden disso. Retrievers, Ah. né? Por quê? Porque ele quer garantir que ele vai te dar o que vai te manter ali. Seu cérebro faz igualzinho. Sim, ele gosta do conhecido. Isso, Ah. ele gosta de te mostrar na realidade o que você gostaria de ver. Pra que seja ele conhecido. entra fácil na Matrix, né? Total. Porque nosso cérebro tem um princípio muito básico, que ele quer manter a gente em segurança. Aham. E qual o jeito mais fácil de manter a gente em segurança? Mais do mesmo. Eu falo que cérebros preferem infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. Nossa, eu sempre falo não dessa maneira, mas eu falo muito sobre isso Porque- também, Bruna. É porque o desconhecido é inseguro. Aham. E aí a pessoa não consegue a Não mudança. consegue. Exato. Não consegue a mudança. Quanto mais estressado o cérebro, mais resistência a um inseguro ele tem. Sim. Então, por exemplo, se você tá projetando... Então, quando você entende que quem tá filtrando a sua realidade é você, se você quer ter uma realidade que te ajuda a ser uma pessoa melhor para você mesmo, use isso a seu favor. Então, ao invés de ficar vendo coisas que são desgraça, tragédia, mais estresse fora de você, filtra e só vê coisa boa. Ai, Bruna, mas aí eu vou ser uma pessoa poliana que finge que é a realidade... Cara, se isso vai te ajudar nesse momento a mudar o seu padrão de pensamento para que você possa ser uma pessoa melhor e mais gentil com você mesmo, faça isso. Eu vou dar um depoimento aqui, que quem me conhece de perto sabe. Eu não vejo notícia. Aliás, eu não ligo a televisão há muitos anos. Eu não vejo. E eu era uma pessoa noveleira. E sabia que eu trazia as personagens pra minha vida? Das novelas que eu gostava? Tipo, doida, né? Não.
Mas é isso. O cérebro não separa a gente realidade. Gente, Exato. imagina o que é televisão pro cérebro, gente. E isso também nossa, eu fui escoteira, e aí o chefe dos escoteiros, quando eu era criança, desde os 10 anos, ele falava, dos meus 10 anos, ele falava, a televisão é uma puta dentro de casa. Essa era a frase dele. Então, assim, pesado, mas é verdade. Porque assim, mas é um hipnotizador. Hipnotiza. Então, bom, isso é uma coisa que eu não faço mais. Isso. Porque eu vi que não me fazia bem. Eu chorava, gente, no Jornal Nacional, pra tudo, assim. Então, não Você não sabe me que no bem. meu caminho da cura, eu tenho 3 regras. Uma, eu não fofoco. Perfeito, também não. Eu não reclamo. Aliás, eu perdi muitas amigas por conta disso. Eu também! Você também, Bruna. Também. Vamos dar as mãos. Olha, a gente aqui já virou amiga. As pessoas entendeu? adoram falar mal umas das Porque outras, tá né? E aí não tem difícil ter assunto. amiga. Tá difícil ter amiga quando a gente não fofoca, tá? Tá difícil, as pessoas ficam longe. E fofoca é falar mal, tá, gente? Falar bem pode. É isso. Falar bem das outras Falar pessoas bem quando elas não pode. estão é Exato, maravilhoso, não tem problema. Eu tento não reclamar. Porque Perfeito. reclamar não muda nada. Também. Virar e falar assim, nossa, o tempo tá horrível. Gente, o tempo vai continuar horrível. Também não reclamo. E não assisto televisão. E não assisto televisão. Notícia ruim. Mas não significa que eu seja, no meu caso, que eu seja Alienada. uma alienada. Bom, um pouco. Um pouco, eu concordo, um pouco. Porque eu não sei de tudo. Eu Também não não. sei de tudo a todo tempo e eu não sinto Não. fomo. Sim, não. Eu não sinto fomo. Sou zero fogo. Tô super bem com isso. E eu sei o que eu preciso saber. Isso. Então, assim, tá tudo bem também com isso. Isso. Né? Exato. E é isso. Menos, gente. Menos é isso. mais. Menos é mais. Eu vou... Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, né? Que eu falo, quem olha pra dentro, quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Então, gente, vamos sonhar menos e despertar mais. Sabe? Para, assim, de achar... E, de novo, pra mim... O que acontece? Quando você foca muito em notícia, né? Fica muito procurando coisas, é uma distração. É pra você não olhar pra si. Não tem nada em você que você precisa prestar atenção, que você precisa prestar tanta atenção em alguma coisa fora de você. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante legal, nesse achei essa caminho. dica ótima. Mas eu queria assim, Bruna, porque a gente tá chegando no final do podcast. E eu queria que você deixasse, então, algumas dicas práticas para essas pessoas que estão com o cérebro verdadeiramente doente. O que elas podem fazer para sair dessa constância que a gente já entendeu, que é criada por nós mesmos, pela interpretação que a gente faz. Então, além de rever esse podcast, que eu acho que aqui teve tantas dicas valiosas, a pessoa vai assistir agora até o final e ela já rebobina, né? Rebobina. Isso é da nossa época. Ela já rebobina, entendeu? Põe o play de novo para ouvir de novo no detalhinho, né? E aí vamos então encerrar com dicas práticas do que essa pessoa pode fazer agora. Primeiro ponto, somos natureza. Certo, gente? Como a gente é natureza, todas as coisas que fazem bem para seres da natureza fazem bem pra gente. Então, se alimentar bem, se hidratar, alguma atividade física, pertencer, né? Se sentir bem dentro de si, silêncio, meditação. Pratiquem essas coisas. Eu sei que às vezes é difícil, comece aos pouquinho. Eu sempre falo que assim, o mais importante nesse processo de ressignificar esse lugar de estresse é você mostrar com consistência para você mesmo que você se ama. E como você mostra para você que você se ama? Pequenas coisinhas, pequenos atos de amor todos os dias para você, para mostrar para esse cérebro que você se dá valor. Então, se você não toma um copo de água quando você acorda de manhã, comece a tomar um copo de água quando você acorda de manhã. Comece a se tratar com mais gentileza. Comece a se perceber em padrões de pensamento que não te ajudam. Comece a fazer isso que a Ana falou. Sai da sala. Se você não está conseguindo se segurar e você não quer ser intempestivo naquela situação, se remova. Coloque limites. Todas essas coisas vão ajudando você a ser uma pessoa que se respeita mais. E a partir do momento que você se respeita, você se sente mais autorizado a se autoconhecer. Porque muitas vezes, quando a gente se odeia muito, a gente não quer se autoconhecer porque a gente acha que é tão feio lá dentro que é melhor nem olhar. Então, à medida que a gente vai melhorando esse padrão que a gente tem sobre a gente mesmo, a gente consegue achar espaço para falar, puxa, eu gosto de mim. Então, acho que isso é fundamental. Depois falaria, adote uma prática meditativa. Adote uma prática meditativa, que não existe nada mais funcional, conhecido pela ciência, que ajude a gente
a sair do estresse crônico que meditação. Tente estar mais em contato com a natureza. Fazer passeios, colocar o pé na grama. Isso Descalço, é comprovado, né? descalço. Aterramento. Exato. Tente estar rodeado de pessoas que te fazem bem. Ter conversas que te fazem bem. Corte um pouquinho as influências externas que trazem coisas que reforçam esse estado de estresse dentro de você. E seja gentil com você mesmo. Não é fácil. Sim. Mudar não é fácil. Mas é possível. Mas é possível. É possível. E é um processo, gente, ó. Eu tive o diagnóstico do meu burnout em 2019. A gente está em 2024 e eu ainda estou no meu processo. E é um processo, não é uma solução de Não. prateleira. Porque Não. o que a gente quer é consistência. O que a gente quer é um pavimento bem sólido. E não algo que você vai pegar a solução de prateleira, né? Que a Isso. indústria farmacêutica está aí para reforçar e oferecer. E que vai durar enquanto você estiver sendo usuária Isso, eu sempre daquela falo solução isso. de prateleira. Eu falo, É muito diferente não se você adianta. vai na causa raiz do Isso. problema, que demora pra acontecer, demora pra achar e demora pra... Isso. Porque, gente, é um novelo, tá? De lã, bem emaranhado. Você vai puxando, puxando. Quanto mais você puxa, mais ele se desvenda. E o remédio né? impede você de puxar o novelo, Isso, galera. Não é. se iludam. Não se iludam. Uhum. Um cérebro que tá triste, que não tá produzindo serotonina, ele tem uma razão. Não adianta você tomar um recaptador de serotonina querendo ficar alegre, quando existe uma causa para ele estar triste. É importante que a gente aprenda que parte do nosso crescimento como ser humano, nossa evolução, é olhar para a causa, destrinchar o novelo, ter paciência, resiliência e consistência. Ai, gente, esse episódio tá demais, cara. E aí, assim, por isso agora, talvez muitos entendam por que eu falo de neurociência e por que eu falo tanto de Ayurveda, porque no fim das contas, Tudo uma coisa a só. mesma coisa. E quem não entende isso, você pode ter certeza, é falta de repertório. Porque não é porque você não conhece que não seja verdade, não é porque você não sabe que não faça sentido. Então, o repertório é importante, não que eu saiba tudo de jeito nenhum, eu sou aqui uma eterna aprendiz, porque eu não paro de estudar. Eu estava aqui antes falando com a Bruna, eu sou especialista em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, e a Bruna é mestre. Então, assim, eu já tô com ela aqui, Bruna, e o mestrado. Porque é isso, não, eu amo, assim, eu adoro estar na cadeira de estudante. E muito porque eu sei que é um processo e também porque eu sei que quanto mais eu souber, eu não sei saber e não dividir. Então, eu quero muito multiplicar cada vez mais através de todos os canais que eu possa com você, audiência querida. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E a Bruna também é muito generosa no compartilhamento. Vocês viram tudo que ela entregou nesse podcast. Então eu quero muito, Bruna, que agora, além de te agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade, por todo esse transbordar que foi incrível. Obrigada de coração, gratidão. Namastê. Eu quero que você, por favor, que as pessoas tenham mais acesso a tudo que a Bruna traz. Olha aqui para essa câmera e passa todo o teu recado, onde a gente te encontra, como é sua rede social, enfim. Se você tiver algum curso, faz o teu jabá. Bom, gente, ainda não tenho nenhum curso. Eu dou aula em diversos cursos, mas eu ainda não fiz o meu. Nem sei se esse vai ser meu objetivo. Mas hoje eu dedico muito do meu talento, tornar o meu talento algo útil através do meu Instagram. Eu tenho um Instagram que eu realmente levo muita coisa legal, então me sigam, bruna.demantas, que eu faço questão absoluta de não segurar nada. Eu não tenho esse negócio de, não vou dividir com todo mundo o que eu sei, porque eu quero que alguém compre meu curso para saber o que eu faço. Não. Cara, se você entrar no meu Instagram e você ler os meus posts, você já vai ter muita informação legal em como mudar do jeito certo. Eu tenho uma série que fala sobre os inimigos da mudança e as ferramentas para mudança, que ajuda qualquer pessoa que queira fazer qualquer mudança na sua vida a mudar do jeito certo,
obedecendo a lógica do cérebro. E vocês viram que ela entrega mesmo, né? Porque esse episódio aqui tá recheadaço. Assim, se você não viu, tem que ver e já encaminha para aquela sua amiga, para aquele seu amigo, o parente, enfim, para quem você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. E se você gostou desse episódio, se você tá curtindo esse canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. A cada semana, um novo episódio. E para você me encontrar, @AnaVolpon em todas as plataformas, Instagram, TikTok, YouTube. E aí lá também estou sempre à disposição e compartilhando o conhecimento que leva você à transformação. Bruna, de novo, namastê. Namastê. Muito obrigada. Foi uma Obrigada alegria a ter você. você aqui. Obrigada, gente. Até o novo episódio. Beijo. Tchau, tchau.